Fala galera, então como eu disse ainda há pouco, o inciso 5º do artigo 966, ele serve de causa de pedir para o maior número de ações rescisórias que são levadas à apreciação do Poder Judiciário. Então, a maioria das ações rescisórias que são ajuizadas perante os tribunais tem como base a violação manifesta de uma norma jurídica. A primeira coisa que nós devemos falar para os senhores a respeito desse inciso é qual a razão de existir deste dispositivo. E a razão de existir é bem simples. A finalidade da jurisdição é manter íntegro o ordenamento jurídico e manter íntegro o direito da parte que tem razão. Então, uma decisão judicial que viola o ordenamento jurídico de forma manifesta não pode prosperar. E não pode prosperar por quê? Porque representaria você empregar a coisa julgada contra o próprio ordenamento jurídico. Então essa é a razão de existir deste dispositivo. É preciso fazer algumas observações. Então, norma jurídica aqui deve ser alcançada no seu sentido lato. Então, olha só, uma lei, um decreto legislativo, uma medida provisória. Hoje é possível o ajuizamento da ação rescisória com base nesse dispositivo contra uma decisão de mérito que de forma manifesta viola um enunciado de súmula, um acórdão proferido em julgamentos repetitivos. A violação manifesta da norma jurídica tanto pode se dar por um erro injudicando, que é um erro quanto à aplicação da lei, quanto pode se dar por um erro improcedendo, que é um erro de forma. Assim, o que eu quero dizer para os senhores, que é possível o ajuizamento de uma ação rescisória contra uma decisão de mérito que tenha transitado em julgado, por exemplo, contra uma sentença que viola expressamente um dispositivo do Código Civil. Como também é possível ajuizar uma ação rescisória com base no inciso 5º contra uma decisão de mérito que tenha transitado em julgado, por exemplo, uma sentença que tenha violado expressamente uma norma processual. Por exemplo, tenha violado o princípio do contraditório. Outra coisa muito importante a respeito desse dispositivo, eu digo mesmo fundamental para o seu entendimento, para a sua compreensão, é que violação da norma jurídica nada tem a ver com interpretação contrária do texto legal. Assim, por exemplo, se existe um texto de lei que tenha uma interpretação controvertida e a decisão de mérito ela escolhe uma entre as interpretações possíveis, não é possível definitivamente se ajuizar uma ação rescisória com base nesse inciso 5º. Não seria cabível o ajuizamento de uma ação rescisória com base no inciso 5º do artigo 966 do CPC. Então, para nós terminarmos o tema, fica faltando apenas duas causas de rescindibilidade, que nós veremos a seguir. Um abraço.